me incomodando enquanto ITEC, não enquanto Márcia, tá? E eu estou fazendo contato pessoalmente com esses supervisores. Então eu gostaria de deixar claro que fofoca começa quando eu permito. Então, a partir do momento em que você permite fofoca, você dá luz aqui à propagação do negativo. Concordam comigo? Então, eu tenho que chegar no meu campo de estágio e tenho que simplesmente acompanhar meus alunos. Me desculpem, mas eu não tenho que perguntar para os alunos, principalmente, a que horas que o supervisor assume o campo. Porque eu acho que cada um é responsável por seus atos, por suas atitudes. Se você vai chegar às 7h15, você vai botar lá no grupo: pessoal, estou chegando, saindo de plantão, vou chegar atrasada. Acabou, ali encerrou, concordam? Eu não tenho que, enquanto outro supervisor, perguntar, por exemplo, que horas que o Pedro costuma chegar aqui? Eu não tenho que perguntar para o coordenador do setor, muito menos para o aluno, porque o Pedro não tem nada a ver com a vida da Tatiana. O Pedro, eu estou dando exemplo, tá, gente? Tá, Pedro e Tatiana? Peguei vocês como cruz, mas é só um exemplo, tá? O Pedro não tem que saber da vida da Tatiana, o Pedro tem que saber da vida dele, que ele tem que chegar lá no campo dele e fazer o estágio dele, dar supervisão dele, auxiliar os alunos. Ele não tem que questionar para o aluno que horas que a Tatiana chega e nem o que a Tatiana faz, é um problema dela, e ela vice-versa. Então, é um momento em que a gente tem que refletir. Tá? Então é igual Rose chegou lá no São João Batista, chegou, encaminhou os alunos, está fazendo a sua preceptoria, deu a hora de ir embora, assinou todas as folhas, vai embora, pronto. Não tem aquela história do MasterChef? Menos é mais? Quanto menos eu me envolver na vida do outro, mais eu absorvo os lucros para a minha vida. Então, assim, retornando à conexão, né? É muito desagradável, né? Nós temos que falar sobre isso, tá? Mas é porque é muito sério, né? E é chato, porque não está acontecendo só no campo de estágio, mas também em sala de aula. Então, eu não tenho... Vocês me desculpem que eu sou muito sincera, para quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeira, né? E eu sou muito objetiva. Eu falo hoje o que eu penso, amanhã a gente já está tomando nosso suco de laranja, a gente está numa boa, né? Porque nós temos que ser verdadeiros uns com os outros, né? Mas quando chegou nesse limite, eu falei assim, não é possível. Então, eu peço a vocês, né, para nós reduzirmos os nossos comentários em relação aos nossos próprios colegas, principalmente com alunos, porque o aluno é o seguinte, e vocês sabem, enquanto está bem para eles, está tudo ótimo. Um dia em que você fale não, aí ele começa a falar. E esse é fato, tá? Então, gente, evitar comentário desnecessário. O coordenador da unidade, ele não tem que saber da vida do ITEC, nada do que se passa do ITEC, porque a nossa obrigação é acompanhar nossos alunos. Eu não tenho que ficar sentada batendo papo com o coordenador. Eu tenho que conversar com o aluno, tá? Outra coisa, peço a vocês encarecidamente, né, que nós temos até, se vocês pararem para pensar,
nós temos um grupo grande de professores de campo de estágio. Pode parecer que não, mas temos, né? Por exemplo, Josileila tá inclusive, não está em sala de aula, mas ela pode substituir um dia um professor. A Dani, que está no São João Batista também, né? E o que está acontecendo? Está tendo muita substituição, tudo bem, não tem problema nenhum. Desde o momento que vocês estão colocando lá, estão sinalizando, porque às vezes o aluno pega e fala, Márcia, não teve estágio no dia tal. E aí eu vou lá na foto. Teve sim aqui, ó. Você que não foi. Mas o que está acontecendo? Professores não estão indo, né? E está passando atividade. E pai e mãe já veio até a escola reclamar sobre isso. Eu estou pagando a escola, não é para passar atividade, é para ter estágio. E eu concordo, né? Eu concordo. Então, peço a vocês, né, que evitem não dar aula. Eu sei que existem as emergências, eu sei que existe, às vezes é um plantão, que às vezes eu não consigo sair, é uma sala vermelha que não dá pra gente largar, né? Mas atraso, bota no grupo. Tô chegando porque eu tô saindo do plantão, teve uma sala vermelha, alguma coisa. Agora, não vai dar estágio, não vai mais, peço não passar mais atividade para fazer em casa. Você vai combinar com esse grupo um dia ou para ir para o ITEC, fazer um laboratório no ITEC, tá? Mas não deixar mais, se possível, atividade para eles desenvolverem em casa. Porque na realidade, eles não, quando chegam lá com as folhas do estágio, eles não levam as atividades. Não leva nada. O que dá a entender? Que ele não fez nada. Você passa às vezes um cálculo de gotejamento, você faz uma prova, uma avaliação, manda para eles. Eles não estão fazendo. Então eu peço isso para vocês. Evitarem, ver se a gente consegue um ajudar o outro, né? Porque eu sei que é complicado final de semana, mas principalmente os finais de semana tá tendo ausência de preceptor em campo, tá? Principalmente Volta Grande. E pai chegou lá na porta, fotografou, né? Foi bastante complicado contornar essa situação. Então eu peço a vocês essa forma. Se não vai dar no domingo, por exemplo, né? Equipe do domingo, vou dar o plantão, digamos, vou dar o estágio no sábado. Marca uma reposição. Quando que eu posso ir no Volta Grande para poder dar essa reposição e marca com os alunos? Para evitar. Bom, uniforme. Aluno indo de calça jeans comum e o preceptor deixando. Aluno indo com adorno. Aluno não indo nem com a blusa do ITEC. Então eu peço para vocês, por favor, não deixarem o aluno entrar. Se eu permitir, fala para eles, mostra a autorização da Márcia. Que se ele me perguntar, às vezes a aluna pegou, como aconteceu, teve uma enchente, a aluna me mostrou a foto da casa dela, tudo cheio de lama, né? Márcia, não deu para lavar minha calça ficou toda manchada, pode ir? Aí eu vou botar lá, pode. Por favor, mostrar essa mensagem para o supervisor. Caso não, não permita. Outra coisa também, o aluno, quando vai agendar estágio, ele coloca lá no controle dele
um exemplo, Volta Grande, domingo, dia 5. Só que ele não agendou. Então, ele não está o nome na escala. E para vocês, preceptores, o nome não vai estar lá na escala, concordam? E aí ele mostra aquele papel. Não, olha aqui, eu agendei. E teve supervisor que deixou ele entrar. Não é para agendar, não é para permitir. Não está na escala, não pode entrar. Tá? Eu estou pedindo a colaboração para vocês. Peço, já falei então, sobre o comportamento ético entre aluno-professor e professor-professor. Já falei sobre isso, né? Os nossos alunos não são nossos amigos. Não sei se vocês estão me fazendo entender. Eu não tenho que sair com eles para tomar cerveja na hora do estágio. Na hora do estágio, é estágio. Se eu vou tomar cerveja com eles, quando eu bati meu ponto, eles também, em outro dia, em outro momento. Tá? Eu não tenho que comer comida japonesa com eles, eu não tenho que beber cerveja. Naquele momento de estágio, eu sou professor, ele é aluno. Não posso confundir. Então, eu peço isso para vocês, né? Se é parente ou não? Não sei. Professor é professor, aluno é aluno. Então, eu gostaria que vocês mantivessem esse comportamento, tá? Depois, lá fora, a gente se reúne, a gente vai comer pizza, vamos para um rodízio, qualquer coisa. Vamos fazer uma festa de despedida. Nada contra, mas na hora do estágio ou na hora da sala de aula, o nosso comprometimento tem que ser ético. Nós temos que ter a nossa postura, tá? Outra coisa, aquela assinatura da folha de estágio, peço a vocês assinarem no dia. Tem aluno que está deixando e está entregando depois lá na coordenação em branco. Mas por que a Rose não assinou? Porque não deu tempo. Porque eu não levei a folha. Peço a gentileza a vocês assinarem, não deixar de assinar a folha, tá? E também tivemos uma mudança agora. Quando eu comecei na coordenação, a cada 100 horas tinha aquela folha de avaliação. E eu pensei, aluno que está na atenção básica não é a mesma avaliação do hospital. Porque às vezes o aluno ele é bom na atenção básica, mas ele não é muito bom nas atividades dentro do hospital e vice-versa. Então, o que eu pedi para os alunos? Fazerem cada vez que ele tivesse todo mês, o último momento naquele setor, que o professor fizesse a avaliação. Até verificarmos uma outra estratégia. Bem, gente, tem aluno que não faz avaliação nenhuma, não leva uma folha. Tem aluno que já tem 20 folhas de avaliação. Então, a partir de agora, os alunos vão fazer uma avaliação a cada 100 horas. Ok? Então, a cada 100 horas, eles vão pedir para um professor fazer uma avaliação. Assim, nós teremos como fechamento de estágio 6 folhas de avaliação. Apenas. Aí eu peço a colaboração de vocês, porque tem professor que fala assim, mas eu só estou vendo você hoje. Mas ele está sendo avaliado naquele momento. Então o aluno, ele está voltando até triste. Olha, Márcia, não consegui a folha, que tem uns que são muito comprometidos. E fala, professora, o que eu vou fazer? O professor disse que não vai me avaliar.
Pessoal, eu preciso de uma avaliação por conta da inspeção escolar. Porque a avaliação dele, vocês vão me trazer depois, até individualmente. Tem professores que falam, ligam para mim, Márcia, olha, a aluna Maria Eduarda não desenvolve nada, entendeu? Então essas particularidades o professor às vezes nos leva individualmente, sem avaliação. Então eu estou pedindo a vocês, né, para terem a paciência, nós precisamos de 6 folhas de avaliação. Uma já é da capacitação. A outra, que é das senhoras de dentro da sala de aula, é a partir da turma 60, que nós vamos desenvolver isso no final, uma única avaliação, tipo no conselho de classe. Esse aluno será avaliado, tá? Essas senhoras. E as outras 400, quer dizer, as outras 4 folhas durante o estágio. Até a turma 59 vai ser a cada senhoras, todo mundo. Ok? Alguma dúvida? E essa folha de avaliação, que é o novo modelo, tá? Nós temos 2 fases, que valem 10 pontos e 20 pontos. Então, é só somar e dividir por 3. Então, se o aluno na primeira fase é 10 pontos, na segunda fase 20 pontos, somou 30, divide por 3, então o aluno ficou com 10, na média, tá? E acho que eu falei tudo, né? Vocês têm autonomia dentro da sala de aula, vocês têm autonomia dentro do campo de estágio, né? De dispensar aluno, encaminhar ele para a secretaria, né? De mandar o aluno de volta para casa porque ele não tá com piercing e não quer tirar, porque ele aprende que ele tem que tirar antes, no primeiro dia de aula. Então ele não tem que botar o piercing durante a aula. Nem precisa, sabendo que não pode usar, tá? Então, vocês são livres, vocês têm autonomia para tomar as decisões na sala de aula e em campo de estágio. Dentro da sala de aula, você vai se indispor? Não, encaminhe o aluno para a secretaria e para a coordenação. Não precisa se indispor. Em campo de estágio, dispensa o aluno. E coloca lá na folha o motivo. Sempre fazendo uma ata de ocorrência, tá? Se vocês dispensaram um aluno, faça uma ata de ocorrência, por favor. Que é o que vai respaldar não só vocês, mas depois também a coordenação, que também vai chamar o aluno. Se ele é menor de idade, a gente tem que chamar os pais. Se ele não é o responsável financeiro, a gente tem que chamar o responsável financeiro para passar a ocorrência, tá? Bem, pessoal, acho que eu falei tudo, né? E eu queria saber de vocês, né? Se tem alguma coisa, alguma dúvida, querem fazer alguma colocação. Tá aberto. Tá tudo bem, Tati? Quer colocar alguma coisa? Meu, baixa aí um pouquinho. Eu tô brigando com a minha filha aqui pra baixar a televisão. Baixa um pouquinho, meu. O campo de estágio. Eu queria ressaltar só quem vai fazer estágio no retiro, os preceptores vão fazer estágio no retiro, porque, a meu ver, os campos mais críticos, assim, que são mais disciplinados, é o retiro e o São João Batista. Porque o retiro tem o caderno que você entra e o caderno que você sai do estágio, que fica no andar, é um azul. Aí eu tive quando eu estava no estágio um dia, veio a coordenadora do estágio do hospital. Eles estão tentando ganhar o ONA, o título ONA, então tudo tem, eles estão treinando todo mundo, tem que ter uma ética para o estágio, todos os alunos têm que estar com touca, porque está sempre a vigilância sanitária lá, eu tenho visto algumas vezes de dia. E ela falou que só o ITEC está assinando.
o livro. E tem outras instituições lá, tem o Bom Pastor, tem o ICT, lá que estão indo. Mas tem uns professores que esquecem de assinar o livro azul. Tem que assinar na entrada e na saída, porque fica lá na coordenação, fica lá no escaninho do primeiro andar, da Unifor, e os outros andares também tem, quando nós vamos para as outras clínicas médicas. Então, só para o professor não esquecer. E no São João Batista também, a gente está sempre sendo vigiado, sempre sendo, está todo mundo de crachá, está todo mundo de cabelo preso, de touca. Eu estou no centro, sou na clínica cirúrgica. Toda vez que eu estou lá, tem o professor Marcelo ou a outra professora, eu esqueci o nome dela, o coordenador, que está sempre lá olhando os alunos. Então, assim, são os estágios mais críticos, né? Que tem bem mais. O CAS eu trabalho lá, eu sei como é que é o CAS. Assim, trabalhando direitinho, as meninas não têm coordenação que passa vigiando os estágios. Mas esses hospitais são os mais críticos, né? Que passam vigiando para ver se a gente está lá. E os alunos que não estiverem na ficha lá, aconteceu isso com a Lívia Baruti. Uma vez ela não estava, estava arriscado, estava grifado o nome dela, ela não entrou, ela teve que voltar. Isso. Então os alunos que não estão na listagem de escala, eles não entram, porque eles têm que assinar do lado o nome deles na entrada. Inclusive eu, né? Uhum. Então assim, só para ter mais essa observação do livro azul, lá dos andares, todos eles são azuis. Tá. A gente vai botar até no grupo para reforçar, então. Tá ok. Reforçar o livro. Tá. Rose, tem alguma coisa para colocar, Rose? Não? Tá tudo bem? Tá. Priscila? Pedro, tem algo para colocar? Não, Márcia, obrigada. Aline? Não tem não. Obrigada. Tá. Certo, Márcia. Tá. Então, assim, de qualquer forma, eu vou gerar o link, vou colocar no grupo, né, para quem não pôde participar. A ata tá aqui, eu também vou botar a ata para vocês, lá no grupo de professores de estágio, né, para vocês verem a ata também. Agradeço a vocês. Vocês às vezes me desculpem, porque às vezes eu sou muito direta e objetiva, né, mas é porque tá numa situação bem crítica, né? Às vezes não é com vocês, mas eu tenho que generalizar, porque eu acho que todos os nossos erros servem de exemplo para todos, para que a gente não cometa também, né? Porque a gente aprende nos próprios erros. O pior é quando a gente insiste ainda a permanecer neles, né? Então, a sabedoria é essa, né? É entendermos que erramos, aceitarmos e tentar não errar mais, pelo menos naqueles itens, né? Então, é só isso que eu queria. A coordenação está à disposição, vocês podem ir lá. O ITEC também está lá, a parte pedagógica, a Gabriela também, né? A gente está sempre lá, atenta. E voltando a falar para vocês, o Volta Grande eu vou fechar porque não tem condições, né? Mas os professores não ficarão sem campo. Só vou fechar o Volta Grande quando tiver o outro campo, tá? Que é para vocês não perderem, tá certo? E também falar para vocês que uma coisa boa, né? Alunos agora parece uma locomotiva de encerramento de carga horária, de estágio, né? A gente está conseguindo. Também tem que elogiar porque o ITEC está sempre à frente como exemplo bom, positivo. Eu não tenho uma reclamação de campo nenhum. E, pelo contrário, quando pedem evento, pedem alunos do ITEC. Então, acho que isso é muito bom para a gente, né? Dentro de campo de estágio, dentro de sala de aula. Existe um aluno ou outro que sempre reclama, não somos perfeitos, nem nós professores, né? Nem nós gestores,
Mas a gente está aqui para quê, né? Para a gente construir, tá? E eu também queria, né, marcar um dia, vocês aí de Volta Redonda, eu não moro em Volta Redonda, né? Mas se vocês tiverem, por exemplo, um local que a gente possa passar um dia tranquilo, ou com uma piscina, ou a gente fazer um churrasco, um encontro, né? Se vocês souberem, como nós já fizemos em Resende, encontramos um lugar legal, né? Bacana, né? E agradável para a gente passar um dia, sem falar de escola, principalmente, nada de escola, mas para a gente poder descontrair, né? 7 de setembro, por exemplo, é feriado. Então, se alguém souber de algum lugar que a gente possa ir, 7 de setembro, que é um feriado, né? Para a gente poder passar um dia, para a gente poder conversar, bater um papo, dançar, brincar, tá? Aí dá um toque, para a gente poder fazer, organizar. Pode ser? Tá bom, gente? Obrigada aí a todos. Boa tarde. Beijos. Boa tarde. Ah, tá.